Hi guys, what's up? Welcome to class number 7. Today we are going to work with the past perfect. We can start checking the homework from the previous class. It was page 334, exercise number 3. Vocês tinham qual era a sequência, que me dizer ali qual era a sequência. Letra A, qual era a letra A? Completava o final de qual frase, de qual número da frase. Então a letra A completava a frase número 5, que começava assim: Mary Paxson Gallery offered Alexandra an exhibit. Na letra B, completava o final da frase número 1. When she was 2 years old, she spent a lot of time with her coloring books. A letra C completava a frase número 3. Alexandra shows her love for the US through her painting in California. A letter D completava a frase número 2. Alexandra thinks her father is a hero and honors him in the painting My Superman. Na letter E, ela completava a frase número 6. Alexandra's first exhibit was at a public library. E finalmente a letter F completava a frase número 4, que dizia lá: By the time she was 10, she had already had 8 solos exhibits. Ok? Então, separei aqui um trecho, uma frase do texto que nós lemos na aula anterior, que vai destacar a estrutura que nós vamos aprender hoje aqui. Alexandra's father had escaped to the United States months before she was born. Então temos nesta frase aqui 2 eventos do passado. Um, quando ela nasceu, e o outro que o pai dela tinha escapado, tinha fugido para os Estados Unidos. Nesse caso aqui, escapado. Então aqui, ó, a primeira ação destas duas ações aqui, qual foi a primeira ação? O que aconteceu primeiro? O pai dela escapou para os Estados Unidos. A segunda ação foi ela nascer. Então aqui, ó, temos presente, uma primeira ação no passado e uma anterior a essa. Então, a ação que aconteceu primeiro, eu vou usar essa estrutura aqui, ó, had e escaped. E aí a segunda, a ação mais recente, eu uso apenas o simple past. Quando que nós vamos usar então o past perfect? Para descrever algo que aconteceu no passado antes de outra ação no passado, como era o caso aqui, ó. Alexandra nasceu em 1985. 3 meses antes, o pai dela tinha escapado para os Estados Unidos. Então, esta ação aqui está no passado, usei simple past. A que aconteceu anteriormente, usei a estrutura que nós estamos trabalhando, o past perfect. Exemplos. I had gone there before. Eu tinha ido lá antes. She had dinner when her mom arrived. Esta aqui é uma pegadinha que pode, talvez numa prova, você pode bater o olho numa frase como essa e pensar, tá errado. Não pode ter had. Sim, está certo sim. Temos aqui este had como auxiliar e esse segundo had, o verbo have na terceira coluna, no past participle. Então, este primeiro had aqui é o auxiliar. She had dinner when her mom arrived. Está certo. Ela tinha jantado quando a mãe dela chegou. Detalhes aqui, ó. Como eu tenho aqui então, voltando aqui, ó, a nossa forma, já que eu vou ter sujeito, sempre eu vou ter had, e aí um verbo no past participle, este had aqui está correto por causa disso. Então cuidado aqui na hora do past participle. Eu quero que vocês pesquisem lá na internet, lista de verbos irregulares, baixem lá uma lista que vocês considerem completa, para vocês olharem lá os verbos irregulares, como que eles ficam, qual seria a escrita deles quando eu estou usando no passado. Então, sempre vai ter lá o verbo na primeira coluna, a forma regular dele, como ele é escrito no presente, a coluna do meio, a segunda, como ele fica no simple past, terceira coluna é o past participle que nós precisamos, que é o nosso foco aqui de hoje, certo? In time, quando nós usamos aqui, ó, before, eu vou ter simple past e depois o past perfect. Exemplo, before I went to bed, I had drunk a glass of milk.
Antes de eu ir para a cama, eu tinha tomado um copo de leite. Quando eu uso after, a minha sequência se inverte. Vem primeiro o past perfect, depois o simple past. Então olha a sequência aqui como ficou no exemplo. After I had drunk a glass of milk, I went to bed. Depois que eu tinha tomado um copo de leite, eu fui para a cama. Então vai sempre inverter. Se eu uso before, eu vou usar primeiro o simple past, depois o past perfect. Se eu uso after, eu uso primeiro o past perfect, depois o simple past. Ok? Alguns exemplos aqui então. We had already eaten dinner when our friends arrived. Então, duas ações. Nossos amigos chegarem, nós temos jantado. O que aconteceu primeiro? Nós jantamos, porque quando nós jantamos, nós já havíamos jantado quando nossos amigos chegaram. Então, a ação que aconteceu primeiro é a ação que eu vou usar, o past perfect. My mother had already left home when I woke up this morning. Quando eu acordei, a minha mãe já tinha saído. Então, a ação que aconteceu primeiro, my mother had already left home, eu vou usar no past perfect. Então, my mother had already left home when I woke up this morning. Finalmente, I had already finished cleaning the bedroom when my mother arrived. Quando minha mãe chegou, eu já tinha terminado de limpar o meu quarto. Então, esta ação aqui, eu limpar o meu quarto, aconteceu antes da ação a minha mãe chegou. Então, eu já tinha limpado o meu quarto quando a minha mãe chegou, certo? Para frases negativas, eu vou usar quase a mesma forma. A diferença é que eu vou marcar o meu auxiliar aqui, que é a frase negativa. Hadn't, que é a abreviação de had, mais not, seguido de um verbo no past participle. Examples. I hadn't been there. Eu não havia estado lá. You hadn't known. Você não tinha sabido disso. He hadn't left. Ele não tinha saído. She hadn't eaten. Ela não tinha comido. It hadn't happened. Isso não tinha acontecido. We hadn't seen it. Nós não havíamos visto isso ou visto aquilo. They hadn't gone. Eles não tinham ido. Para perguntas, eu vou pegar o meu auxiliar had e vou trazer aqui para o início da pergunta, seguido então do sujeito e o verbo no past participle. Alguns exemplos. Had I been there? Had you known? Had he left? Had she eaten? Had it happened? Had we seen it? Had they gone? Quando nós usamos essas palavras aqui, ó, already, já, yet. Pode ser também um já, mas no final da frase negativa ou de uma pergunta. Just, algo que acabou de acontecer, algo recente, e never, nunca. Então, alguns exemplos aqui. Jane had already eaten when I got home. A Jane já tinha comido quando eu cheguei em casa. By 2020, I hadn't finished college yet. Digamos que você está falando isso lá em 2025, 2030, 2040. Em 2020 eu não tinha terminado a faculdade ainda. Yet, ainda no sentido de frase para frases negativas ou para perguntas. It was almost 6 o'clock. Most stores had just closed. Era quase 6 horas da tarde. A maioria das lojas tinha acabado de fechar, tinha fechado recentemente. He was so nervous because he had never flown before. Ele estava bem nervoso porque ele nunca tinha voado anteriormente ou antes disso. Okay? So with some exercises I would like you to practice, starting with page 336, exercise number 1. Nesta página 336, vocês têm aqui, ó,
Fill in the blanks using the past perfect and the verbs from the box. Vocês vão ver aqui pelo contexto da frase qual desses verbos aqui da lista se encaixa melhor. E aí vocês vão aplicar aquela regrazinha que a gente viu, usando had e aí o past participle desses verbos que estão aqui na listazinha. Então, pesquisem, vejam a terceira coluna como ficam esses verbos aqui. Ó, no caso que é de go out, vocês vão pesquisar só o go, senão vão achar o verbo, a expressão go out. É só o go que muda, out permanece. Ok? Letter A we can do as an example. After the guests, we went to bed. Depois que os convidados fizeram o quê? Nós fomos para a cama. Forget, go out, leave, lose, meet. Depois que os convidados saíram, o verbo leave. Past participle do verbo leave é o verbo left. Então, after all the guests had left, we went to bed. Okay? So now you are going to complete sentences B up to sentence E. And then we'll check in a second. Okay, guys, so sentence B. Janice went to Mark's house, but he wasn't there. He had gone out. O verbo go out, terceira coluna, gone. He had gone out. Ele havia saído. Letter C. Jack couldn't get in because he had lost. Porque ele havia perdido as suas chaves. Letter D. I knew that man before. He's John's grandfather. I knew I had met that man before. It's John's grandfather. Sabia que eu tinha encontrado, que eu tinha conhecido, já tinha visto esse cara antes. É o avô do John. Letter E. I didn't call you because your phone number. Because I had forgotten, porque eu tinha esquecido o seu número de telefone. Na mesma página, temos lá o exercise number 4. Exercise number 4, you had then read the sentences and answer the questions that follow. Vocês vão ler as frases e vão responder qual é a pergunta, responder a pergunta que vem logo em seguida. Na letter A, when I arrived there, Amara had dinner. When I arrived there, Abe had dinner. Who was still hungry when I arrived? Quando eu cheguei lá, a Amara jantou. Quando eu cheguei lá, a Abe já tinha jantado. Quem que ainda está com fome? Quem que ainda estava com fome quando eu cheguei lá? A Mara ou a Abe? Neste caso aqui, você vai ver o que tem had e o auxiliar e o verbo na terceira coluna é a ação que já tinha acontecido. Qual é a ação que já tinha acontecido? É que a Abe já tinha jantado. A Amara jantou quando eu cheguei lá. Então, quando eu cheguei, ela não tinha jantado ainda. Isso quer dizer que a Amara estava com fome ainda. Então, you are going to answer letter A with Amara. Ok? Agora vocês vão fazer a mesma coisa na letter B. Vão ler as duas frases e vão responder a pergunta que vem a seguir. And then we will check in a moment. For question B, when I got to the party, Ichbud had left. When I got to the party, Frank left. Who was still at the party when I arrived? Quem que ainda estava na festa quando eu cheguei? O Frank, certo? Como homework, I would like you to do exercises 2 and 3 from page 336. Na próxima aula, iniciaremos conferindo esse exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa, ok? Once again, thanks a lot for watching and I will see you in the next video. Bye bye!